O livro de Atos. No primeiro vídeo, assistimos Lucas iniciar o livro mostrando-nos como Jesus ressuscitado foi exaltado como o Rei do mundo. Ele prometeu enviar o Espírito Santo como sua própria presença pessoal para capacitar seus seguidores a sair pelo mundo e testemunharem sobre as boas novas do seu reino até o dia da sua volta. E assim começou o movimento em Jerusalém, quando o Espírito veio e formou seguidores de Jesus no novo templo prometido pelos profetas nas Escrituras. Entretanto, isso gerou conflito com os líderes de Jerusalém e levou à perseguição dos cristãos. Contudo, o Espírito transformou isso em algo bom. Na verdade, tornou-se o meio pelo qual as comunidades de Jesus, originalmente judaicas, foram expulsas de Jerusalém para se tornarem um movimento internacional multiétnico. E a primeira igreja desse movimento diversificado de Jesus existia em Antioquia, a maior cidade daquela região do Império. Então, terminamos a história do primeiro vídeo com Barnabé e Paulo servindo na igreja de Antioquia. E o Espírito conduz a igreja a enviá-los em uma jornada missionária, o que começa uma nova seção do livro. As histórias sobre Paulo e os seus colegas de trabalho viajando para cidades diferentes em todo o Império Romano, anunciando as boas novas que Jesus é rei. A primeira missão é no interior, em um lugar chamado de Ásia Menor, localizada onde hoje é a Turquia, e termina com uma reunião importante dos apóstolos de volta a Jerusalém. A segunda missão é pela Ásia Menor e em seguida pela Grécia Antiga. E por fim, a terceira missão é por todo aquele mesmo território, novamente, e isso conclui a viagem de Paulo de volta a Jerusalém. Ao reencontrar todas essas histórias, Lucas destacou um importante número de temas, repetindo-os. Primeiro, é a missão contínua a Israel. Toda vez que Paulo entra em uma nova cidade, ele sempre vai primeiro a uma sinagoga judaica para compartilhar sobre o Rei Jesus que foi ressuscitado e como ele está formando uma nova família multiétnica de Deus. Agora, mais frequentemente, muitas pessoas reconhecem Jesus como o Messias, mas algumas se opõem a Paulo. Às vezes, eles até mesmo o expulsam da cidade como um rebelde perigoso que se opõe à Torá e à tradição judaica. E essa tensão culmina após a primeira viagem, levando a uma reunião importante em Jerusalém. Paulo descobre que há alguns cristãos judeus em Antioquia, e eles alegam que, a menos que as pessoas não judias se convertam ao judaísmo através da prática da circuncisão, do Shabat e da obediência às leis de alimento kosher, eles não poderão tornar-se parte da família de Jesus. Mas Paulo e Barnabé discordam radicalmente. Então eles levam o debate a uma reunião da liderança em Jerusalém. E nessa reunião, Pedro, Paulo e Tiago, o irmão de Jesus, demonstram a partir das Escrituras e das suas experiências que o plano de Deus sempre inclui as nações como parte da sua nova aliança. Então, eles escrevem uma carta exigindo que não-judeus cristãos parem de participar de sacrifícios do templo pagão. Mas eles não os obrigam a adotar uma identidade étnica judaica ou obedecer às leis da Torá. Essa decisão foi inovadora para a história do movimento de Jesus. Jesus é o Messias judeu, mas ele também é o Rei ressuscitado de todas as nações. Assim, a filiação de alguém ao seu povo não se baseia em identidade étnica ou obediência às leis da Torá. É simplesmente baseada na fé em Jesus e em seguir os seus ensinos. E essa é a realidade multiétnica do movimento de Jesus que nos leva ao próximo tema, o qual Lucas quer que vejamos nas viagens missionárias. Ou seja, o choque de culturas entre os primeiros cristãos e o mundo grego e romano. Lucas registra vários confrontos em Filipos, Atenas e Éfeso. Paulo vai e anuncia Jesus como a revelação do único Deus verdadeiro e como o Rei do mundo, aquele que expõe todos os outros deuses e ídolos como impotentes e inúteis. E a sua mensagem é consideravelmente vista como subversiva ao modo de vida romano e ele é acusado de ser um revolucionário social perigoso. Essas histórias mostram como as comunidades monoteístas e multiétnicas de Jesus não se encaixavam em qualquer caixa cultural conhecida pelo povo romano. O mundo antigo nunca tinha visto nada como eles. E os cristãos estavam levantando mais do que apenas suspeitas. Outro tema que se repete é como Paulo e os cristãos são constantemente acusados de rebelião, até mesmo de traição contra César, o imperador romano. O povo ouviu Paulo corretamente. Ele anunciava que havia um novo rei, Jesus. E o povo também viu corretamente que o modo de vida cristão era um desafio para muitos valores culturais romanos. Mas toda vez que Paulo é preso e interrogado diante dos oficiais romanos, eles não veem qualquer ameaça e o libertam. Essas histórias nos mostram o paradoxo que a igreja primitiva apresenta ao mundo. Era um movimento messiânico judaico, mas era etnicamente diverso, cheia de comunidades que tratavam homens e mulheres, ricos e pobres, escravos e livres, todos como iguais. E todos eles eram fiéis somente ao Rei Jesus e a nenhum outro rei ou Deus. E assim, a sua própria existência vira os principais valores da cultura romana de cabeça para baixo. Entretanto,
Os cristãos não representavam nenhuma ameaça militar, pois Jesus os ensinou a ser pessoas de paz. Então, o único crime do qual Paulo e os cristãos podem ser acusados é o de não se conformarem com o status quo. A seção final do livro retorna o foco para o testemunho de Paulo que está se espalhando de Jerusalém até Roma. A sua jornada missionária final termina em Jerusalém, onde ele é precedido pela sua reputação controversa. Ele é atacado pelo povo judeu que pensa que ele traiu a Israel, o que atrai a atenção dos soldados romanos que consideram Paulo um terrorista do Egito, dando início a uma rebelião. E então ele é preso. A partir daqui, Paulo é posto em julgamento. Primeiro, diante dos líderes judeus do Sinédrio em Jerusalém. Em seguida, diante de uma série de líderes romanos em Cesareia. Há o governador Félix, que passa Paulo para o próximo governador Festo, que eventualmente traz Paulo diante do rei Agripa. Ele acaba por ficar na prisão durante muitos anos, embora em cada julgamento as acusações feitas contra ele nunca serem convincentes. Porque tudo o que ele está fazendo é anunciar que a sua esperança na ressurreição se cumpriu no rei Jesus. E isso dificilmente é um crime. Mas, nesse ponto, a máquina legal romana não pode simplesmente ignorá-lo e assim, Paulo acaba pedindo recurso para o tribunal mais importante de Roma. Agora, seria fácil pensar que todo esse tempo de prisão estava sendo um contratempo para Paulo, porque a sua vontade era de estar na estrada, iniciando novas comunidades de Jesus. Mas o Espírito orquestra tudo nesse livro. E assim, o aprisionamento deu tempo para que Paulo escrevesse as suas cartas apostólicas mais importantes. Elas tornam-se o caminho pelo qual seu legado missionário continua muito tempo depois da sua morte. Por fim, Paulo foi transferido como prisioneiro para Roma. E depois de uma viagem assustadora pelo Mediterrâneo, onde ele quase morreu, Paulo acaba em prisão domiciliar em Roma, aguardando seu julgamento. E assim, ele tem a possibilidade de organizar em uma bela casa reuniões regulares para judeus e gentios. E as palavras finais do livro são como Paulo anuncia o reino de Deus e ousadamente ensina tudo sobre o Senhor Jesus, o Messias, sem qualquer impedimento, e tudo isso acontecendo em Roma, debaixo do nariz de César. O trabalho unificado dos Atos de Lucas é muito mais do que a introdução à história de Jesus e da igreja primitiva. Ele mostra como o reino de Deus existiu na terra como no céu através da vida, morte e ressurreição de Jesus. Através da vinda do seu Espírito para capacitar a igreja e dar testemunho desde Jerusalém até os confins da terra. E como Lucas contou a história, ele nos deu exemplos do que é a fidelidade ao Rei Jesus. Exemplos em como compartilhar as boas novas do Rei Jesus que foi ressuscitado com palavras e ações. Significa formar diversas comunidades de Jesus, onde todo e qualquer tipo de pessoas se reúnem, onde são tratadas com igualdade, onde são fiéis ao Rei Jesus e vivem os seus ensinos. E tudo isso é feito confiando no poder e na orientação do Espírito para liderar o caminho a ser seguido. E é disso que trata o livro de Atos.